Hoje tem festa, galera. Hoje tem Flamengo Internacional no Maracanã. Flamengo de olho em meia do Atlético Mineiro. Bilionário dono do PSG estuda comprar SAF do Flamengo. Torcida faz campanha para a contratação de 2 excelentes reforços para 2023. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. Antes de mais nada, eu quero te convidar para a nossa live, aquela live esperta amanhã, às 8h30 da manhã, onde eu e meu filho Edu Figueira vamos estar aqui comentando com vocês esse jogão de hoje à noite, né? Lembrando, pessoal, que você não paga nada para participar com a gente. Manda sua sugestão, manda sua bronca, a gente se diverte muito. Bora lá, tô te esperando lá. Flamengo é um dos clubes de maior estrutura do futebol sul-americano e não à toa ele desperta o interesse de diversos investidores pelo mundo. O caso mais recente foi de Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain da França, que admitiu ter o desejo em comprar a Sociedade Anônima do Futebol do Flamengo, a SAF, e buscou informações sobre a possibilidade desse negócio. De acordo com informações, o empresário, o Nasser Al-Khelaifi, viu no Flamengo um potencial de investimento interessante e muito lucrativo. Não é bobo, tá de olho. Além disso, o bilionário ficou impressionado com o número da torcida do Flamengo e com o seu faturamento, principalmente com o seu faturamento. Atualmente, o Mengão conta com mais de 42 milhões de adeptos e possui uma receita que supera a casa de R$1 bilhão por temporada. Em resposta ao interesse do dono do PSG, o Mengão rechaçou imediatamente a possibilidade de se tornar uma SAF e recusou a investida do empresário. Ainda bem, por conta da negativa do Flamengo, Nasser Al-Khelaifi teria ido atrás de outra equipe brasileira, o Atlético Mineiro. O desejo dele é comprar o controle do futebol do Clube Mineiro por meio de compra de ações do clube. Segundo o GE.com, o time mineiro trabalha para que o Conselho aprove a Sociedade Anônima do Futebol em dezembro. Inclusive, esse é o último passo para que a SAF seja concluída conforme a Lei 14.193 de 2021. Pessoal, vamos combinar. Na minha opinião, esse negócio de SAF, o Flamengo não tem preço. O Flamengo pertence à nação rubro-negra. Entregar nas mãos de empresários é dar um tremendo tiro no pé. Veja aí o exemplo recente do Botafogo, que se vendeu para o tal de John Textor, aquele cara sorridente, malandrão, cheio da grana. E na primeira oportunidade o cara deu uma rasteira no time, tirou o melhor jogador deles, o Herisson, lembram? E colocou o cara num time lá em Portugal para ficar na vitrine e depois vendê-lo por uma grana preta. Não é bobo, né? O cara é malandro, é empresário. O coitado do time e da torcida do Botafogo é que ficou a ver navios. E nessa situação precária que todo mundo está vendo aí. Tomou um saco agora aí dentro de casa do Palmeiras de 3, né? Eu sou terminantemente contra esse negócio de SAF. O Flamengo não precisa disso. O Flamengo tem muito gás para andar sozinho. Vão encher o saco de outros. E esses repórteres aí que ficam lançando essas notícias, porra, vê se vai arrumar o que fazer, meu amigo. Principalmente esse tal de Jorge Nicola. Em grande fase, o Pedro é o jogador com mais participações em gols no mundo. Olha lá. Desde a chegada do Dorival, o atacante Pedro ele firmou-se como titular e vem dando conta do recado, marcando muitos gols. De acordo com o site SofaScores, o camisa 21 é o jogador com mais participações em gols no mundo. Vou repetir, no mundo. A estatística do site analisou 26.011 atletas e Pedro ganhou destaque após desempenhar grandes números até o momento no futebol brasileiro. Dessa forma, ele tem 19 gols na temporada, que se somam a 7 assistências. Além disso, o nosso querido Pedro precisa apenas de 62 minutos para participar de um gol. Confira aí os números completos abaixo. São jogos 27, 17 como titular,
19 gols, 7 assistências, 62 minutos para participar de um gol e 62% de conversão de chances. É terrível esse garoto. Mais uma marca sensacional do nosso queixada. Parabéns, Pedro Lewandowski. Você é o cara, meu querido. Nós te amamos. Bomba, bomba, bomba. Isso aqui é terrível. Tô doido para ver. Olha aí, Paulo Souza promete soltar os cachorros sobre a sua saída do Flamengo. Aspas, eu tenho muito para falar. Fecha. Sem clube desde que deixou o Flamengo, o Paulo Souza, ele procura oportunidades no futebol europeu e, de acordo com o jornal italiano Tuttosport, o técnico se ofereceu à Inter de Milão. Ele, inclusive, já jogou lá na Inter de Milão. Durante a transmissão da partida entre Inter de Milão e Barcelona, na UEFA Champions League, o repórter João Venturi revelou uma conversa que teve com o comandante português ex-Flamengo, que está lá na Itália atrás de emprego. Segundo ele, alguns bastidores deverão ser revelados no futuro. Tem muita coisa para falar, mas ainda não é hora. O Flamengo está em 2 decisões e eu preciso respeitar isso. Fecha, disse lá o Paulo Souza ao repórter do SBT. Acho que o Paulo Souza vai mandar a titica no ventilador. Ele está prometendo, pessoal, revelar os bastidores da sua saída do Flamengo depois das decisões. Pô, até nisso ele foi um cara bacana. Ele era educado, vamos combinar. E aí, bicho, o bicho vai pegar. Portugal vai lançar no ventilador Itamarara com o Flamengo. Vamos aguardar para ver. Tem muita gente aí na Gávea com as barbas de molho, só esperando o que vai acontecer. Vem chumbo grosso por aí, malandragem. Se tu tá devendo, fica esperto. Quem viver vai ver. Hoje tem festa, galera. Hoje tem Mengão. Sem Arrascaeta, o Flamengo finalizou a preparação para o jogo de hoje à noite contra o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo enfrenta o Inter hoje no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E de olho nesse jogo de 6 pontos, ele finalizou sua preparação ontem no CT de treinamento do Ninho do Urubu. Nesse treino, o Arrascaeta não participou com o grupo, mas vai ficar à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo dessa noite. Qualquer emergência ele entra. Essa é a partida considerada como o último teste da equipe principal antes da grande final da Copa do Brasil, que vai ser realizada o primeiro jogo dia 12 e o segundo dia 19 aqui no Maracanã. No primeiro turno do Brasileirão desse ano, o Internacional venceu o Flamengo por 3-1 lá no Beira-Rio, em partida que marcou a estreia do nosso querido Dorival Júnior no comando do time rubro-negro. 34 mil ingressos já foram vendidos. Nenhuma partida do Flamengo, só para você ter ideia, teve menos do que 42 mil ingressos vendidos. O clube ainda não divulgou oficialmente nenhuma parcial de vendas, mas apenas o setor norte do estádio está esgotado. A tendência, pessoal, é de que o técnico Dorival vá com força máxima a campo. Provável escalação: Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, o Vitor Hugo, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Provável escalação do Inter: Kehler ou Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, famoso René, Lisiero, Edenilson, Carlos de Penha, Maurício e Pedro Henrique. Na frente o alemão, inclusive interessa ao Flamengo, já vi esses papos aí. O juiz do jogo vai ser o Flávio Rodrigues de Souza, Marcelo Van Gassen, Luiz Alberto Andrini e no VAR vai ter o Milski, Adriano Milski. Vale lembrar que o trio de campo é todo paulista mais uma vez, olha aí. Esse juiz já se envolveu inclusive numa polêmica feia com o Gabigol no Brasileiro de 2020. Olho nele. Esse jogo vai ter a transmissão da TV Globo em TV aberta para 22 estados, mais o Distrito Federal e Juiz de Fora, e do Premier Futebol Clube em TV paga para todo o Brasil. Lembrando que o Inter é o vice-líder com 53 pontos, enquanto o Flamengo ocupa a 5ª posição com 48 pontos. Em 18 jogos pelo Brasileiro, apenas um jogo terminou empatado em 2-2 no Beira-Rio em 2020.
Os outros 17 jogos tiveram 8 vitórias do Flamengo e 9 dos gaúchos. Nesse ano de 2020, o Flamengo foi campeão brasileiro justamente com aquele um pontinho, do empate de 2-2 que teve lá contra o Inter, e o Inter acabou sendo o vice-campeão. A boa notícia, é que o Corinthians ontem tropeçou contra o Juventude e empatou lá no Sul por 2-2. O Timão é o quarto colocado com 51 pontos, 3 a mais que o Flamengo. Caso o Mengão vença o Inter hoje à noite, ele assume a quarta colocação pelo maior número de vitórias em cima de outros clubes, e o Corinthians tem menos vitórias, então o Flamengo fica aí no quarto lugar. Lembrando que o G4 dá direito a uma vaga direta para a Libertadores de 2023. Mas nós vamos conquistar isso aí com a Copa do Brasil e com a Libertadores, tenho certeza. Esse jogo de hoje, pessoal, é muito difícil, mas eu confio muito no nosso time, que aqui no Maracanã, vamos combinar, é quase imbatível. Eu não sei se o Arrascaeta vai para o jogo. Estão dizendo aí que ele vai ficar no banco. Eu acho também que deve poupar o Arrascaeta. Mas se ele for para o jogo, o Flamengo, sem dúvida nenhuma, fica muito, mas muito mais forte. Mas se não for, paciência, acredito que o garoto Vitor Hugo, vai dar conta do recado. Eu arrisco aí 3-0 para o Flamengo. E você? Quanto você arrisca? Coloca aí que eu vou divulgar depois. Beleza, beleza, beleza. Se você está curtindo esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like maneiro. Não custa nada, é só chegar lá, apertar a mãozinha. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, esse botãozão vermelho aqui, olha, aperta ele. Depois aperta o sininho e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Atlético Mineiro pode perder Nátio Fernandes para o Mengão. Atual campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro pode estar perto de perder um jogador importantíssimo para o seu time. Trata-se do meio-campista Nátio Fernandes, de 32 anos, que desperta o interesse do Flamengo. É argentino esse Nátio. A informação ela foi divulgada inicialmente pelo jornalista Mauro Santana. O jogador argentino recebe mais de R$1 milhão por mês e estaria muito insatisfeito por não ter recebido constantes oportunidades na equipe. Vale lembrar que, sob o comando de Antônio Mohamed, o turco, no início da temporada, o Nátio chegou até mesmo a ser escalado pelos lados do campo, fora da sua posição de origem totalmente. Desde que chegou ao Atlético no início do ano passado, o Nátio nunca foi titular absoluto da equipe e, mesmo assim, o argentino coleciona números interessantes. Até aqui foram 101 jogos, 18 gols marcados e 5 títulos conquistados. Pessoal, eu vejo esse jogador como um bom substituto para o Arrascaeta, mas vamos combinar, cara? O cara tá com mais de 32, tá com 32, vai fazer 33, e não está tendo aí uma boa passagem no Galo. Eu não sei não. Eu iria mesmo atrás do Arthur ou do Claudinho, que são mais jovens e são excelentes jogadores e seriam substitutos para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro. E você, o que você acha disso, do Flamengo contratar esse Nátio Rodrigues? Coloca aí, eu quero saber muito a sua opinião. Quem deve estar escalado para as decisões é o ala direito Rodinei, que por muitas vezes, pessoal, não chegou a ser nem opção para o banco de reservas com alguns treinadores. Mas hoje ele tem a confiança total do Dorival Júnior. Tanto é que ele desbancou o Mateuzinho, mas o seu contrato com o Flamengo vai até o final do ano. E a tendência é que o atleta não continue na Gávea, mesmo com o apelo da comissão técnica que quer a permanência dele em 2023. Há quem diga por aí que o Rodinei vai mudar do Rio de Janeiro para jogar lá no Atlético Mineiro em 2023. O Marcos Braz, ele revelou que ainda não há nada certo para que o ala deixe o Flamengo e que o clube mineiro, até agora, não sinalizou que vai tentar contratar o defensor para a próxima temporada. O Braz afirmou que ainda existe uma possibilidade do Flamengo renovar sim com ele e disse que essa conversa ela vai acontecer no final do ano. Vamos ver. Eu, sinceramente, eu já tô de saco cheio dessa história aí do Rodinei, meu querido. Ô, Rodinei, meu filho, se decide aí, cara.
Para com esse negócio desse teu empresário ficar falando besteira no teu ouvido, cara. O Flamengo é o maior clube da América do Sul, bicho. Todo mundo quer jogar aqui e você fica fazendo esse doce. Me poupe, cara. Você ficou esse tempo todo no Flamengo, não jogava nada, recebia em dia, né? E agora que você melhorou, que você encontrou o seu bom futebol, você fica com essa marra toda, cara. Pra mim já deu, negão. Põe logo o Varela pra jogar e acaba com essa história. Ô Rodinei, meu filho, eu gosto de você, eu quero que você renove, mas se não der, paciência, a vida que segue. O Flamengo é muito maior que você, cara. Essa aqui é pra gente fechar. A torcida faz campanha para Brenner e mais um jogarem no Flamengo. A intenção do Flamengo é buscar no mercado alguns reforços pontuais, justamente em posições que a comissão técnica julga necessário. Nas redes sociais, sabendo disso, os torcedores do Flamengo constantemente escolhem alguns jogadores como boas opções para o clube contratar. Um desses casos aí, por exemplo, envolve um jogador que está jogando na Europa, mais especificamente na Alemanha, mas que ele vem despertando o interesse do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Atlético Mineiro e do próprio Flamengo, além de outros. Paulinho do Bayer Leverkusen, ex-Vasco, que não estaria feliz atualmente e teria deixado claro o seu desejo de mudar de ares ao final do seu contrato. Além do garoto Paulinho, que divide essas opiniões aí no Flamengo, principalmente, outro que vem sendo colocado como opção pelos flamenguistas é o garoto Brenner, ex-São Paulo, que atualmente joga pelo FC Cincinnati da MLS, a Liga Norte-Americana, chegando a ser sondado pelo Internacional recentemente. Nessa temporada, de agora, o centroavante fez 15 gols e deu 5 assistências nos últimos 28 jogos. Olha que beleza. Seu valor de mercado, segundo o Transfer Market, é de 7 milhões de euros, cerca de 35,7 milhões na cotação atual. Muito bom esse garoto aí, o Brenner. Aí eu pergunto, você gostaria de ver esses dois jovens no Flamengo em 2023? Coloca aí! Lembrando que amanhã tem a nossa live, 8h30, eu e meu filho Edu Figueira estamos te esperando lá. É tudo de graça, vem participar com a gente. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado, até a próxima e Mengão pra cima deles hoje à noite.